Fala, meu amigo concurseiro, tudo bem com vocês? Eu espero que por aí esteja tudo na paz. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, para mais uma bateria de questões comentadas de informática, e hoje nós abordaremos o tema atalhos. Então nós responderemos questões referentes aos atalhos do sistema operacional Windows, também programas editores de texto, como por exemplo o Word. Então prepara o teu material para você fazer as suas devidas anotações, e se no decorrer dessa aula você encontrar alguma informação que agregou valor para o teu conhecimento e aprendizado, considere deixar o teu like e se inscrever no canal. Então, bora lá começar. Indique a alternativa que apresenta o atalho de teclado do Windows que realiza a exclusão de um arquivo ou pasta sem enviá-lo para a lixeira, ou seja, exclui o arquivo de forma permanente. Então, eu creio que você já deve saber que para excluir um arquivo, por exemplo, utilizando uma tecla aqui do teclado, você pode fazer isso por meio da tecla Del ou Delete. Só que desse modo, o arquivo vai ser enviado para a lixeira, desde que ele esteja armazenado no disco local. Isso é muito importante, tá? Vale você fazer aí nas suas anotações, saber o seguinte: quando você exclui um arquivo que está armazenado localmente na unidade de disco, ele é direcionado para a lixeira. Já se ele estiver, por exemplo, em um pendrive, nesse caso, ele não vai para a lixeira e já é excluído de forma direta. Só que considerando que esse arquivo está aqui no computador, está na unidade de disco, veja, eu vou selecionar esse arquivo aqui em cima, vou pressionar a combinação de teclas Shift mais Del ou Delete e veja que apareceu aqui a caixa de diálogo perguntando se eu desejo excluir de forma permanentemente esse arquivo. E a partir desse momento, se eu clicar em sim, o arquivo vai ser excluído e não vai ser redirecionado para a lixeira. Então, sabendo dessa informação, retornando para a nossa questão, veja que o atalho com o qual a gente consegue fazer essa exclusão de forma permanente se encontra na letra A, Shift mais tecla Delete ou Del. Questão bacana que você vai sair daqui agora com 3 atalhos muito importantes. Durante a criação e formatação de documentos no Microsoft Word, assinale a opção que define o atalho de teclado que permite alinhar um parágrafo de forma justificada. Então, eu vou abrir aqui o programa para que você consiga visualizar e veja que é possível você formatar um documento ajustando o parágrafo em basicamente 4 formas. Então, nós temos aqui na guia página inicial, no grupo parágrafo, as opções de alinhamento. E veja que a primeira opção é a formatação para alinhar à esquerda, onde o atalho é o atalho Ctrl mais Q. Já para a formatação centralizado, o atalho é Ctrl mais letra E. Para o alinhamento à direita, o atalho é o Ctrl G. E para formatar de modo justificado, nós temos o atalho Ctrl J. Então, aqui, 4 atalhos para você fazer aí as suas anotações. Então, sabendo agora dessa informação e retornando para a nossa questão, veja que o enunciado pede a alternativa que contém o atalho para alinhar o parágrafo de forma justificada, portanto, gabarito letra B, Ctrl J. Assinale a alternativa que apresenta a função do atalho Ctrl mais Alt mais Tab. A combinação dessa tecla Alt mais Tab adicionando a tecla Ctrl, é possível que você consiga essa janela com os programas abertos. Eles estão aparecendo de forma que eu não preciso mais segurar as teclas. Inclusive, vocês não estão me vendo aí, mas eu estou aqui com as mãos livres. De modo geral, o gabarito da nossa questão é a letra D, que diz o seguinte, que esse atalho exibe os aplicativos abertos. Um usuário do Microsoft Word 365 deseja visualizar como ficará a impressão de seu documento antes de imprimir. Para isso, ele usou o seguinte atalho de teclado. Essa questão aqui, talvez ela tenha saído basicamente ali do que as bancas gostam de perguntar com relação ao atalho com o qual você consegue imprimir um arquivo. Mas dentro do programa, o atalho que a questão trouxe aqui para a gente, basicamente funciona como aquele velho atalho que a gente conhece, o Ctrl P. Veja que nesse momento eu
por meio do atalho Ctrl P, fui direcionado para a página de impressão desse arquivo. E aqui eu consigo visualizar como ele vai ser impresso. E de modo geral, a questão trouxe para a gente o atalho Ctrl F2, que vai ser o gabarito da nossa questão lá. Mas veja que a tela basicamente é a mesma, não há diferença. Então, por meio desse atalho, além de conseguir ver como o arquivo se encontra antes da impressão, eu consigo de fato também imprimi-lo. Então, basicamente, funciona como o Ctrl P. Mas fazer o quê, né? A questão aqui, a banca quis inovar, digamos assim. Então, o gabarito para a nossa questão é a letra A, atalho Ctrl mais F2. Você acabou de visualizar a tela de impressão, como o enunciado da questão aqui pediu para a gente. Em rotina de segurança no Windows, em estações de trabalho da prefeitura, a chefia orienta bloquear a sessão ao se ausentar do posto. Qual o atalho e o recurso correspondente? Então, pessoal, para você conseguir bloquear a sessão, continuando ali com as atividades que estão abertas, como por exemplo os programas ou o arquivo que você está criando, basta você pressionar a tecla logotipo do Windows mais a letra L e aqui nós vamos ter o computador bloqueado. E quando você desejar retornar às suas atividades, clicando ou pressionando a tecla Enter, vai pedir a senha de login, caso exista, né? Se não existir, ele já vai entrar diretamente no sistema, como aconteceu aqui. Então, o gabarito da nossa questão, letra A, ou seja, utilizando as teclas Windows mais L para bloquear a sessão, mantendo aplicativos em execução na tela de login. Um usuário de um software de apresentação, no caso o PowerPoint, está posicionado em um slide e precisa utilizar teclas de atalho para selecionar todos os objetos desse slide. Para isso, ele deve usar as teclas de atalho Ctrl mais qual letra aqui das opções. Então, rapidamente, abrindo aqui o programa para você visualizar, veja que eu tenho aqui uma caixa de texto aqui em cima, tenho uma caixa de texto aqui embaixo com algumas informações aleatórias digitadas e eu quero selecionar rapidamente as duas caixas de texto. Eu consigo fazer isso por meio do atalho tecla Ctrl mais T. Veja que as duas caixas de texto foram selecionadas. Emerson, se tivesse imagem aqui, seria selecionada também. Qualquer objeto que estivesse aqui fazendo parte dessa apresentação seria selecionado. E faça mais uma anotação, porque tem uma opção que vai aparecer lá na questão, que vale a pena você ter aí nas suas anotações. Por meio do atalho Ctrl mais a letra M, é possível adicionar um novo slide. Veja que aqui no canto esquerdo eu estou adicionando novos slides. Então, por meio do atalho Ctrl mais a letra M, é possível adicionar novos slides. Então, retornando aqui para a nossa questão, a alternativa correta se encontra na letra C, ou seja, tecla Ctrl mais letra T para selecionar todas as informações que estão ali no slide. E como eu comentei, vai aparecer aqui ó, a letra M, então Ctrl mais a letra M para inserir um novo slide. Então, vale a pena aí essa anotação. Um usuário do Windows 11 está no explorador de arquivos e precisa saber as propriedades de um arquivo no qual ele está posicionado. Ele fará isso por meio de teclas de atalho que são, no caso, a tecla Alt mais qual outra tecla aqui. Então, novamente, fazendo na prática para você visualizar, eu tenho esse arquivo aqui, vou selecionar e por meio da combinação de teclas Alt mais Enter, veja que eu consegui abrir as prioridades do arquivo. Então, Alt mais tecla Enter. Sabendo disso, nós encontramos o gabarito da nossa questão na letra C, Alt mais Enter, para abrir as propriedades dos arquivos.
as informações ali que você vai encontrar, por exemplo, o tipo de programa que criou aquele arquivo, a data de criação. Você vai ter aqui a questão dos atributos, você pode deixar esse arquivo sendo somente de leitura, ou seja, não será possível fazer alterações nesse arquivo, você pode tornar esse arquivo oculto, é possível também alterar o programa com o qual você pode abrir esse programa. Imagina que você está utilizando aqui o Word, por algum problema ali no programa você não consegue abrir esse arquivo, então você tem um outro arquivo de texto, como por exemplo o Writer, outro programa de texto como o Writer, você vai lá e altera para abrir esse arquivo. Então aqui você tem essas possibilidades, né? Flávia elaborou uma planilha no Excel e resolveu exportar seu arquivo para PDF a fim de facilitar o compartilhamento e a visualização das informações. Qual atalho Flávia deverá utilizar para localizar rapidamente uma palavra ou informação dentro de um arquivo PDF no navegador Google Chrome? Então, apesar de que essa tela aqui que você está vendo é diretamente dentro do site aqui, não é um PDF, mas é possível aplicar esse mesmo atalho que a questão está pedindo aqui para a gente. Então, por meio do atalho tecla Ctrl mais F, veja que, deixa eu só ativar aqui, pronto, Ctrl mais F, veja que no canto superior aqui da tela, apareceu a barra para eu digitar e fazer a busca da palavra ou expressão que eu desejo. Então, por meio do atalho Ctrl mais F, Flávia pode fazer essa busca também no seu arquivo PDF, portanto, gabarito letra C. Com base nos atalhos disponíveis no PowerPoint, assinale a alternativa correta. Então, na letra A, diz o seguinte: a tecla F5 inicia a apresentação de slides desde o primeiro slide, enquanto a combinação Shift mais F5 inicia a apresentação a partir do slide atual. E já de cara, gabarito da nossa questão na letra A, e eu quero que você consiga entender o que é que essa questão está dizendo. Então, Emerson, qual é a diferença aí de utilizar o F5 e utilizar o Shift F5? Então, veja que aqui eu tenho 4 slides e eu quero iniciar a apresentação do primeiro slide, que já tem aqui essas informações. Então, eu estou aqui editando o quarto slide e já quero ver essa apresentação desde o primeiro slide. Vou lá e pressiono a tecla F5. Aqui eu iniciei do primeiro slide. E imagina que eu continuei fazendo a minha apresentação, cheguei em um determinado momento que eu precisei sair dessa apresentação para fazer uma edição e quero me posicionar começando a apresentação do slide atual, aquele que eu parei no momento da minha apresentação, que foi o quarto slide. Então, eu clico aqui no quarto slide, venho, pressiono Shift mais F5 e veja que a apresentação inicia do slide atual. Então, essa é a aplicação prática dos atalhos aqui para que você consiga visualizar. E vale agora uma atenção de por que eu gosto de comentar algumas coisas que vão além do que a questão pede para a gente. Olha o que é que diz aqui a letra B. O atalho de teclado Ctrl N tem a função de inserir um novo slide em branco na apresentação atual, substituindo o slide selecionado. E tem errado, né? Só para reforçar aqui, para a gente acabar revisando. Eu comentei com vocês que o atalho que insere um novo slide é a combinação Ctrl mais a letra M. E não há nada que falar sobre substituição de slide selecionado, tá? Só apenas de inserir um novo slide. Mas veja como é bom você fazer paralelos entre questões com informações que você já viu, porque elas vão se apresentando ali em outras questões e isso acaba fortalecendo o teu conhecimento e, consequentemente, o teu aprendizado. Mas aqui o gabarito da nossa questão, só lembrando, letra A. E olha o que apareceu aqui agora, aquela questão para dar uma moral para você não zerar na prova. Assinale a alternativa correta que contém a combinação de teclas do teclado utilizada para iniciar o fechamento de programas no Windows.
Então o programa está aqui aberto na sua tela e você deseja fechar rapidamente. Você consegue fazer isso por meio do atalho Alt F4. Obviamente que eu não vou mostrar isso na prática porque vai fechar aqui a minha tela das questões. Mas o gabarito da nossa questão se encontra na letra A. Esse atalho aqui você não pode nem sonhar em errar, porque é basicamente o mantra, né, a base dos atalhos que você deve ter aí no seu conhecimento. Então é isso, pessoal, vencemos mais uma bateria de questões comentadas de informática. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o teu like, considere se inscrever no canal. Deixa também nos comentários quantas questões você acertou e para qual concurso você vem estudando. Se você chegou também até o fim desse vídeo, deixa nos comentários até o fim para eu saber que você é uma pessoa que não desiste e que vai buscar a sua aprovação. Então é isso, valeu, um forte abraço e até a próxima, porque chegou a hora de ir treinar. Ah, outra coisa, para você que está estudando para concursos aí que exigem TAF, não deixe para treinar somente depois que você fizer a prova, porque pode ser tarde. Então, faz aí uma corrida, faz a tua musculação, já vai se antecipando, porque nem só das questões viverá o concurseiro. Valeu, um forte abraço e até a próxima.